Alunos da sétima série do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, darei continuidade na sequência de atividades 4. Então vamos lá? Aula 1. Vou te contar uma memória. 1. Nesta aula, que trata sobre o gênero textual memória literária, acionaremos nossos conhecimentos prévios e expectativas iniciais acerca do título do fragmento do texto, As Mais Belas Coisas do Mundo, de Walter Hugo Mãe. Desse modo, sugerimos que escreva no quadro a seguir o que você, estudante do 7º ano, acredita que será essa mais bela coisa do mundo. Memória literária, As Mais Belas Coisas do Mundo, Walter Hugo Mãe. As petições que você irá fazer. Agora que você já escreveu suas expressões sobre as possíveis belas coisas de Walter Hugo Mãe, é hora de destacar quais foram as mais belas coisas do mundo para você. Lembre-se de buscar na sua memória coisas que viveu ou já ouviu de seus parentes, amigos, vizinhanças e assim por diante. Você pode escrever em formato de texto, em prosa ou em tópicos. Este é só um guia das suas mais belas coisas. Memória literária, as minhas mais belas coisas do mundo. Daí você irá colocar isso daí, ok? 2. Após levantar o seu conhecimento prévio sobre o título do texto e sobre suas questões individuais, vamos ler um fragmento adaptado do livro As Mais Belas Coisas do Mundo. As Mais Belas Coisas do Mundo, Walter Hugo Mãe. O meu avô sempre dizia que o melhor da vida haveria de ser ainda um mistério e que o importante era seguir procurando. Estar vivo é procurar, explicava. Quase usava lupas e binóculos, mapas e ferramentas de escavação. Igual a um detetive cheio de trabalho e talentos. Tinha o ar de um caçador de tesouros e, de todos os modos, os seus olhos se luziam de uma riqueza profunda. Percebíamos isso no seu abraço, eu dizia, dentro do abraço do avô. Porque ele se tornava uma casa inteira e a acolhia. Abraçar assim, talvez porque sou magro e ainda pequeno, e para mim um mistério tremendo. Era um detetive de interiores, queria dizer. Impressionava sobretudo os sentimentos. Quando eu perguntei por quê, ele respondeu que só assim se fala verdadeiramente acerca da felicidade. Para estudar o coração das pessoas, é preciso um cuidado cirúrgico. Convenci-me de que as mais belas coisas do mundo se punham enquanto profundo e urgente mistério. Eram grandemente invisíveis e funcionavam por sinal dúbios do que nós poderia enganar. Tantas vezes devido à vergonha ou à dissimulação, o que sente as pessoas e quase sempre mascarada. A beleza compreendida e substancialmente um atributo do pensamento, aquilo que inteligentemente aprendemos a pensar. Eu entendi que meu avô era como todas as mais belas coisas do mundo, junto numa só. E entendi que fazê-lo justiça era acreditar que um dia alguém poderia reconhecer a sua influência em mim e talvez considerar minha pessoa algo semelhante, como maior erro ou virtude. Eu prometi tentar. Aula 2. Memória em Foco. 1. Agora que você já terminou a leitura, vamos voltar aos quadros do início da aula 1. Observe e registre se as suas impressões sobre a memória do texto, As Mais Belas Coisas do Mundo, de Walter Hugo Mãe, correspondem às suas expectativas sobre o título do texto. Observe também as suas memórias e relacione-as de algum modo com a memória do autor. Em quais pontos minha memória difere ou relaciona-se com a do autor? Então, nesse quadro, vocês irão colocar quais os seus pontos da sua memória é diferente em relação ao do autor, ok? E vocês irão colocar a diferença e o que relaciona com as suas expressões, ok? 2. O texto construído em forma de memória literária narra as impressões de uma criança com seu avô. Diante desse fato, qual a visão mostrada no fragmento sobre o melhor da vida? Resposta. Para o avô, o melhor da vida haveria de ser ainda um mistério. Deve-se seguir procurando. Para a criança, o avô era a mais bela coisa da vida, junta numa só. Então é importante a gente notar que a relação de amor e respeito entre uma criança e uma pessoa mais velha. 3. O que pode ter motivado a construção das memórias da criança com seu avô? Aí é uma resposta pessoal sua, mas é importante você perceber a relação dos verdadeiros atos de amor do narrador com seu avô, dos desdobramentos frente a saberes diversos do seu avô. 4. Leia o fragmento a seguir, quais usava lupas, binóculos, mapas e ferramentas de escavação, igual a um detetive, cheio de trabalho e talento.
A palavra quase destacada no texto reflete uma ideia de A. O avô realmente usava os equipamentos. B. O avô raramente usava os equipamentos. C. Os equipamentos estavam sempre à disposição do avô, que só usava às vezes. D. O avô não usava os equipamentos, mas a procura era tão intensa que era como que em pouco não seriam usados. Então, a resposta D. O avô não usava os equipamentos, mas a procura era tão intensa que era como que por pouco não seria usado. 5. Ao mencionar os instrumentos lupas e binóculos, mapas e ferramentas de escavação, o autor busca demonstrar a habilidade do avô. E quem? O que isso pode demonstrar com relação à busca pelas mais belas coisas? Então, aí a resposta é que as lupas e binóculos, mapas e ferramentas de escavação são equipamentos utilizados sempre com o mesmo propósito, o de procurar algo. Isso demonstra a nossa necessidade constante de estar em busca da felicidade, de buscar o melhor da vida. 6. Qual o ensinamento do avô para o narrador personagem? Resposta é que a discussão mostra a necessidade de se manter a curiosidade sobre as coisas, uma vez que há muita beleza na vida, que não são entregue prontas e acabadas, é preciso buscá-las. Para relembrar, memórias literárias. Memórias são narrativas produzidas para rememorar o passado, vivido ou imaginado, e tem como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contando como são lembradas no presente. Conto. O conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos do romance: narrador, personagem, enredo, espaço e tempo, porém de forma bem concisa, uma vez que os conflitos são concisos. Aula 3. Memórias e os verbos no passado. 1. Nesta aula, estudaremos a presença do verbo como elemento indispensável para a produção de uma memória literária. Você já estudou os verbos durante a sua trajetória escolar? Hoje, veremos a função dos verbos no gênero textual memória. Para isso, leia o fragmento retirado do texto da primeira aula. Eu entendi que meu avô era como todas as mais belas coisas do mundo, junto numa só. E entendi que fazê-lo justiça era acreditar que um dia alguém poderia reconhecer a sua infância em mim, a sua influência em mim, e talvez considerar minha pessoa algo semelhante, como o maior erro ou virtude eu prometi tentar. Agora responda. A. É possível identificar se as ações do narrador personagem ocorrem no presente ou no passado? Justifique sua resposta. Então aí é basicamente uma resposta pessoal sua. B. Agora vamos listar em forma de tópicos as palavras que estão no passado, assim como no exemplo a seguir. Entendi, entendi. Então, entendi significa prometi e entendi era, ok? Explicação. Entendendo o pretérito. Quando os fatos ocorreram em um determinado momento do passado, indicamos que este verbo se encontra no pretérito. Eu entendo, presente do indicativo. Eu entendia, pretérito perfeito do indicativo. Eu entendi, pretérito perfeito do indicativo. Vemos que o verbo entender, no caso do texto, na forma verbal entendi, sublinhada na atividade anterior, encontra-se no pretérito perfeito do indicativo. Isto é, ao dizer que eu entendi que meu avô era como todas as mais velhas coisas do mundo, junto numa só. O autor indica que a ação da criança teve seu início e o seu fim no passado. Hora da pesquisa. Agora é com você. Pesquise em livros impressos ou em sites relacionados a ensino de língua portuguesa os usos dos outros verbos no passado sublinhado no trecho, em que tempo e modo eles estão. Qual o sentido esse emprego produz no texto lido? Resposta A. Prometi. Pretérito perfeito do indicativo. B. Era pretérito imperfeito do indicativo. Então, é importante salientar que os tempos verbais representam a oposição de situações que ocorrem em uma época no passado e que agora estão sendo rememoradas, ok? Aula 4. De olho no mecanismo da narrativa. 1. Leia esse conto, O Mate do João Cardoso. Água fresca, que demorou tal fitada, Bassi reparou.
Quando nós apeamos, era o pino do meio-dia e são 3 horas largas. Cá pra mim, essa gente esperou que as franguinhas se pusessem galinhas e depois voltassem, para depois apanhar os ovos e só então bater essa fritada encantada, que vai nos atrasar a toteadas, obra de 2 léguas de beiço. Isso até faz me lembrar de um caso. Vê se não ouviu falar do João Cardoso. Não? Que pena. O João Cardoso era um sujeito que vivia por aqueles meios dos passos da Maria Gomes, bom velho, muito estimado, mas sarado com 30, e que dava um dente por 2 dedos de prosa, e muito amigo de novidade. Também naquele tempo não havia jornais. O que se ouvia e se contava ia de boca em boca, de ouvido para ouvido. O primeiro jornal que vi na minha vida foi em Pelotas, mesmo aí por 1851, pois, como dizia, não passava andantes pelas portas ou mais longe ou mais distante que o velho João Cardoso, não chamasse risonho e renitente como mosca de ramada. E aí, no mar já enjotava a cachorrada e puxando os pitos de trás da orelha, pingarreava e dizia: Olá, amigo. Apeie-se, descanse um pouco, venha tomar um amargo. Em um instantinho, crioulos. O andante agradecia a sorte, aceitava menos algumas ressapiadas de se ver. Então, quer de novo ir para dentro de casa, com uma voz de trovão ordenava: Ó, crioulo, traz mate. Já se botava na conversa, falavam, indagavam, pedia as novas, dava as que sabiam, ria-se, metia opiniões, aprovava umas coisas, ficava a buzina com os outras, e o tempo vinha passando. Os andantes olhavam para o cavalo, que já tinha refrescado, olhava para o sol, que subia ou descabava, e mexia o corpo para levantar-se. Buenas, são horas, seu João Cardoso, vou marchando. Espere, homem, só um instantinho. Ó, crioulo, olha esse mate. E retornava a charal. Nisto, o crioulo, já calejado e sabido, chegava-lhe manhoso e cochilava-se no ouvido. Senhor, não tem mais erva. Traz dessa mesma, não demore, crioulo. E o tempo ia correndo como água de chaga cheia. Outra vez, o andante se aprumava. Seu João Cardoso, vou me trocando. Passe bem. Espere, homem de Deus. E enquanto as galinhas lambe as orelhas, ó crioulo, olha esse mate. Diabo? E outra vez o negro no ouvido dele. Mas, senhor, não tem mais erva. Traz dessa mesma, bandalho. E o carvão se largando sobre os pais, uma risada de branco dos olhos, como ercanicado. Por fim, o mandante não aguentava mais e parava a patrulha. Passa bem, seu senhor Cardoso. Agora eu vou mesmo, até a vista. Ora, Patrícia, espere, ó crioulo. Olha o mate. Não, não mande vinho, obrigado pela volta. Pois sim, porém dói-me que você se vá sem querer tomar um amargo neste rancho. É um instantinho, ó crioulo. Porém, o outro já estava de redeia, resolvido a retirada. E o velho João Cardoso acompanhava-se até a beira da estrada e ainda teimava. Quando passar, apeie-se, ó chimarrão, aqui num cicota, estou sempre pronto, boa viagem. Você quer esperar? Olhe, que é um instantinho, ó crioulo. Mas o embussalador já trocava a trote largo. Os mates de João Cardoso criaram fama. A gente daquele tempo, até quando queria dizer que uma coisa era tardia, demorada, marchante, embrulhona, dizia: Esta é como a mate de João Cardoso. A verdade é que muitos casa e por muitos motivos, ainda às vezes aparece-me escutar João Cardoso, velho de guerra, repetia aos seus crioulos: Traz essa mesma diabo que abriu o senhor tem pressas. Vasses já não tem topado disso. 2. Após a leitura e análise do conto, responda ao que se pede. A. No trecho, a las fresca que demorou a tal fitada, Vazes reparou, temos expressões destacadas, elas significam a las fresca, expressão que usa para manifestar espanto e surpresa, fritadas, massa de ovos batidos, cozidas e em frigideira juntamente com carnes ou legumes. Faça uma relação de outras palavras cujo significado você não conseguia identificar. Se possível, consulte um dicionário físico online e anote os significados. Então aí, basicamente, vocês irão colocar as palavras pela qual você não entendeu, irão procurar qual é o seu significado e anotar, ok? B. Pela linguagem utilizada, em que lugar no Brasil se passa os fatos narrados? Justifique.
Resposta: a história se passa no interior do Rio Grande do Sul. Ok? C. A partir da leitura desse trecho, quando nós apeamos era pino do meio-dia e são 3 horas largas. Cá pra mim, essa gente esperou que as franguinhas se pusessem galinhas e depois voltassem para depois apanhar os ovos. E só então bater essas fritadas encantadas que vai nos atrasar a torteadas, obra de 2 léguas de beijos. Como pode ser caracterizado o narrador desse conto? Qual foi o motivo da reclamação? Resposta: que se trata de uma personagem típica do interior, que provavelmente está capiando gado. A reclamação pela demora no feito da fritada, o que está atrasado, também a viagem que estão realizando para levar o gado de um lugar para o outro. 3. Vamos analisar os elementos que constituem a estrutura do conto: lugar, tempo, personagens, narrador e enredo. Então, o lugar... Então, a resposta é a história, se passa no interior do Rio Grande do Sul, Passos de Maria Gomes. E o tempo, na volta do dia, meio-dia, 3 horas. Os personagens, que é os vaqueiro, que é o narrador, que conta a história de João Cardoso, sua visita, e os crioulos e seu empregador. O narrador, então, ele é o observador. E o enredo é a história se desenvolve a partir do fato de João Cardoso parar um viajante e chamá-lo para tomar um chimarrão em sua casa. 4. Releia este trecho do conto. Seu João Cardoso, vão me trocando, passa bem. Espere, homem de Deus, enquanto a galinha lambe as orelhas, ó crioulos. Olha, esse mate, diabo. A. Explica o emprego dos travessões. Resposta: os travessões são utilizados, neste caso, para indicar a forma de apresentação da fala das personagens, ou seja, o discurso direto, a transição exata das falas dos personagens sem participação do narrador. B. O que o modo de fala das personagens diz sobre elas? Resposta: o modo de fala das personagens revela uma característica típica de pessoas do interior do Brasil, revelando características de pessoas simples, com hábitos e costumes típicos de habitantes de regiões rurais, por exemplo. C. Reescreva o trecho na forma de discurso indireto, observando as mudanças nos tempos e modos verbais. Resposta: o viajante diz João Cardoso que irá tocando e que é para ele passar bem. O senhor José pede que ele espere, que só levará o tempo de a galinha lamber as orelhas e chamar o crioulo, dizendo a ele para olhar o mate. Aula 5. Agora é com você. 1. Vimos que a memória literária é um gênero textual frequentemente narrado em primeira pessoa, que o narrador é também o narrador-personagem. Além disso, estudamos sobre a importância do uso da flexão dos verbos do passado para marcar o contexto do tempo na memória. E entendemos que os pronomes também podem ser usados para a progressão sequencial do texto, isto é, para que o texto possa ter continuidade e encadeamento lógico. Desse modo, chegou a sua vez de praticar. Na produção de hoje, você poderá escolher entre uma produção escrita e uma produção digital. Caso não tenha acesso à internet ou não goste de redes sociais, elabore uma memória, assim como aqui lemos em outras aulas anteriores. Caso tenha acesso à internet e às redes sociais, sugerimos a produção de um vídeo curto, como um TikTok. Vamos para as instruções. Planejamento. Planeje no caderno como será organizado seu texto. Procure elaborar uma introdução, espaço para a apresentação dos personagens e do lugar onde ocorre a cena. Desenvolvimento. Mostre as coisas importantes que você já viveu com uma pessoa, o que aprendeu com ela, o que a deixou mais feliz e assim por diante. Lembre-se que você pode fazer com qualquer pessoa, coisa ou animal. E conclusão, momento em que você finaliza o seu texto ou vídeo. Produção inicial, elabore uma produção inicial e veja como ficou. Se não ficou tão boa, você tem a chance de revisar, editar antes de enviar para o professor. Revisão, edição e reescrita. Esse é o momento em que você faz o melhoramento de seu texto. Peça ajuda àqueles seus colegas com que tem mais intimidade com a escrita para revisar o seu texto. Produção final e divulgação. Depois de fazer os retoques finais de seu texto, agora é o momento de elaborar a produção final e mostrar ao seu professor. Daí você irá fazer, ou você vai escolher essas instruções e apresentar para o seu professor, ok? Aula 6. Conversando sobre outros elementos da obra literária. 1.
Adicionando os conhecimentos prévios sobre o gênero quarta capa, anote no quadro abaixo os elementos que você acredita serem essenciais para a composição do gênero quarta capa. Quarta capa, a predição. Então, aqui você irá anotar basicamente os elementos que você acha que acredita serem essenciais para a composição do gênero, ok? 2. Nessa atividade, conheceremos como se organiza a quarta capa de um livro. Para isso, pesquise na internet a quarta capa do livro As Mais Belas Coisas do Mundo, livro de Walter Hugo Mãe, lido e discutido nas atividades anteriores. Transcreve abaixo os trechos que compreende a quarta capa do livro. Trecho 1 é uma resposta pessoal aí. O trecho 2, uma resposta novamente pessoal. 3. Agora que você já leu do livro, explique quais detalhes foram mais marcantes com relação a esse gênero. Anote quem escreveu e deixe clara a sua opinião sobre o que foi escrito. Destaque se a partir da quarta capa você considera que a obra ficou mais atrativa. O que você mencionaria na quarta capa para deixar o livro mais atraente ao leitor? Então, aí, novamente, uma resposta pessoal sua, ok? Aula 7. De olho no contexto. 1. Para compreender o contexto da produção, circulação e recepção de gêneros textuais discursivos, responda as perguntas a seguir. Responda de acordo com a quarta capa anotada na aula 6. E conversando sobre outros elementos da obra literária do livro As Coisas Mais Lindas do Mundo, de Walter Hugo Mãe. A. Quem é os emissor da quarta capa da obra e qual o papel social desse sujeito na situação específica? B. Quem é o possível receptor destinatário e que papel social desse sujeito em relação à quarta capa? C. Qual o contexto de produção da quarta capa? Qual a formação social do lugar onde o texto é produzido? D. Quais os efeitos que se quer produzir no destinatário? Então, basicamente, a pergunta A, B, C e D são tudo uma resposta pessoal sua, de interesse próprio seu, entendeu? Aula 8. Construindo uma quarta capa. 1. Conhecendo a quarta capa, como você pode verificar nas imagens a seguir, a primeira capa do livro está posta de forma oposta. A quarta capa, isto é, tanto na primeira capa quanto como a quarta capa, são elementos do livro que aparecem antes mesmo da leitura do livro, quando esse ainda está lacrado. Por isso, é possível verificar que há esses elementos na maior parte do livro. O miolo, a primeira capa, a lombada e a quarta capa. A lombada, a primeira capa e o miolo. A área interna da primeira capa é chamada de segunda capa e a área interna da quarta capa é chamada de terceira capa. É por isso que a última capa, coloquialmente falando, as costas do livro, recebe o nome de quarta capa. Agora que você já sabe como a quarta capa funciona e onde ela está localizada, elabora com base no texto do livro As Coisas Mais Belas do Mundo, do autor Walter Hugo Mãe, uma quarta capa com suas observações sobre a obra em destaque. Lembre-se de mencionar as características e suas impressões da obra. É importante destacar que esses elementos poderão ser considerados imprescindíveis para a aquisição do livro. Então, basicamente, aí você irá produzir uma quarta capa com as suas observações sobre a obra em destaque, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!